mensagem para ela e ela também ainda não respondeu, então pode ser que ela também esteja sem... Aqui no grupo, tia. Aqui no grupo. De qualquer forma, a gente vai dar andamento, porque a gente só tem essa aula antes da prova, né? Então, eu preciso concluir esse conteúdo com vocês e discutir a questão do Enem. Vocês estão com esse material em mãos, Luiz Fernando? Senhora, tia? O material do Enemzinho, a questão do Enemzinho? Ah, sim, aqui tem. Dá para pegar agora? Sim, para a gente discutir rapidinho. Tá bom. Rayane, chegando. E a Maíla está tentando entrar aqui de outra forma. Eu não vi a mensagem. Rayane, minha flor, já me deixou preocupada aqui. Porque meu celular tinha descarregado. Ah, vamos lá, ó. Pega a questão do Enemzinho para a gente fazer essa discussão rapidinho em relação ao que foi passado para vocês. Pronto, tia, peguei. Pronto, ó. Toda vez que eu passar a questão do Enem para vocês, do caderninho de atividades, com conteúdos que vocês já viram anteriormente, tá? Sempre vai ter alguma coisa que vocês já viram antes, não vai ser nada novo, porque como a gente precisa discutir dentro da aula, não dá para dar um assunto novo e explicar o conteúdo ao mesmo tempo. Então, a gente já estudou frase, oração e período, e todas as vezes eu vou colocar uma introduçãozinha na questão para que vocês saibam do que se trata a discussão da relação, ou da questão. Enemzinho, né? O que tem aí para vocês? A frase é um enunciado de sentido completo. Ela só pode ser frase quando ela tem o sentido completo, dotada de sentido total. Pode ser formada por uma ou mais palavras. Aquela questão que a gente diz assim, ó, silêncio. É uma só palavra que você tem um significado total e sabe o que é que o seu enunciador está pedindo para você. Ou mais palavras. A oração, diferente da frase, é uma frase que contenha um verbo ou uma locução verbal. Lembra daquela colocaçãozinha entre verbo auxiliar e verbo principal, que formam a locução verbal e tem o sentido de verbo? Lembram disso? Sim ou não? Meus amores. Caiu alguma coisa? Tá tudo certo? Tá tudo certo, tá tudo certo. Tá. E o período é uma frase formada por uma ou mais orações, podendo então ser simples ou composto. Período simples, apenas um núcleo, apenas um verbo composto. Essas orações, a quantidade de períodos é determinada pela quantidade de verbos que tem dentro da oração. Maíla, meu amor, bom dia. Eu estou discutindo a questão... Bom dia, tia. Tá? Já fiquei preocupada. Eu digo, tá bom. Não vou dar aula para ninguém hoje ou não vou... O texto é uma situação de comunicação que passa a existir dentro de um processo interacional entre redator, mundo e leitor. Eu tenho a pessoa que fala, que é o enunciador, para quem ele fala, sobre o que ele fala. Para que tenha assim, um entendimento real do que está sendo dito, eu tenho vários conhecimentos que precisam ser aguçados. Né? Eu tenho o meu conhecimento pessoal, o meu conhecimento de mundo, a situação em que eu me encontro, tudo isso vai ter um desenvolvimento em relação à situação de comunicação. Todo texto, seja escrito ou falado, é resultado de uma produção conjunta entre interlocutores e o que distingue os dois tipos é a forma como essa produção se realiza. O que é escrito e o que é falado é uma realização conjunta. Eu posso pegar um texto verbal e não verbal, ou um texto somente não verbal. Nós temos a linguagem dos sinais, as libras, que vão trazer uma comunicação dependendo do contexto que eu vou estar inserido, tá? Aí vamos Tá bom. para a questão propriamente dita. Observe os textos abaixo. 2 textos
né, colocados, aparentemente muito similares. O primeiro, antigamente, acontecia o indivíduo apanhar constipação, ficando perrengue, mandava o próprio chamar o doutor e depois ir à botica para aviar a receita de cápsulas ou pílulas fedorentas. Doença nefasta era física. Fitísica. Peraí. Fitísica. Feio era gálido. Antigamente, os sobrados tinham assombrações. Os meninos, lombriga. O texto acima está escrito em linguagem de uma época passada. Observe uma outra versão em linguagem atual. O mesmo texto. Antigamente, acontecia o indivíduo apanhar um resfriado. Ficando mal, mandava o próprio chamar o doutor e depois ir à farmácia para aviar a receita de cápsulas ou pílulas fedorentas. Doença nefasta era a tuberculose. Feia era a sífilis. Antigamente, os sobrados tinham assombrações, os meninos, verme. O que ele pergunta aqui no texto? Comparando-se esses dois textos, verifica-se que na segunda versão houve mudanças relativas a quê? O que foi que vocês marcaram? Vixe, Maria, não lembro mais. Se for do segundo Enemzinho, eu não fiz, mas do primeiro eu fiz. É o do segundo Enemzinho. Ah, pois o segundo eu não fiz. Mas aqui, fazendo análise do texto. Antigamente, tá vendo aqui a construção, constipação, perrengue, botica, fístisiga, gálico, lombriga. Vocabulário. Pronto, perfeito, Eu ia responder, só que aí você ia mostrar de novo a Maíla, eu fui analisar novamente. A construção sintática seria a formação, a construção que eu tenho no uso das classes. A disposição em relação, eu tenho sujeito e predicado? Tenho. Eu tenho objeto? Tenho. Tudo isso são os complementos. A função sintática, as construções, é como eu coloco as estruturas dentro dessa construção. É como eu vou usar o sujeito, o predicado, as classes gramaticais, tudo isso dentro do texto. Em relação a essa função, essa construção sintática, nada mudou. Eu tenho sujeito e predicado na ordem direta, eu tenho a organização de estrutura, o uso de classes gramaticais, nas duas não muda. A pontuação também não está diferente. Fonética relacionada a sons. Eu tenho a mudança de som, eu tenho a marcação de sons, eu teria essa fonética se eu tivesse trocado o gênero, por exemplo, tirado daqui desse gênero descritivo para colocar, por exemplo, no formato de poema. Aí eu teria o efeito sonoro, a fonética dentro. E a regência verbal, ela ficaria marcada em orações, em períodos retirados do texto. Mas dentro de uma construção geral, o nosso item é a resposta da letra A. Certo, Maírla? Luiz Fernando? Certo. Meus amores, eu não posso deixar de perguntar mais uma vez. Em relação ao Luiz Eduardo, ele está assistindo às aulas? Não. Eu vi nenhuma? Hoje nenhuma. Beleza. Eu estou fazendo a frequência de vocês. No primeiro semestre eu falei um pouco em relação a a frequência, mas aí como a gente tem pouco aluno, eu sei quem participa e quem não participa. Agora, em relação a esse segundo semestre, eu estou sendo assim, bem rígida em relação, porque a escola me pede que eu seja organizada em relação a isso. Aqui, nós vamos retomar nosso roteiro, tá aqui, Deixa eu só mostrar para vocês, O de vocês é esse daqui. Esse que tá marcadinho aqui, Regência verbal e nominal e o adjunto adverbial, tá? Ok. O assunto, eu coloquei já lá também no agendamento de provas, a marcaçãozinha de vocês.
E aí a gente vai só fazer a conclusão das nossas aulas. A gente parou em adjunto adverbial. Confere? Confere. Pronto. Tá aqui, ó. Só fazendo aqui a voltagenzinha, né, ó. Complementos verbais. Ver se a gente consegue fazer uma apanhada em relação às nossas aulas, ó. Os complementos... Ô, tia. Oi, meu amor. Tia, como não tem energia aqui em casa, eu consegui entrar com dados móveis, mas meu celular tá descarregando. Não dá para assistir colocando ele na tomada, sem ficar tocando no celular. Não tá, né? Não tem energia aqui em casa. Ah, é mesmo. Nem na minha, não tem na rua nenhuma aqui. Tá. A aula vai ficar gravada, tá? Tá, eu vou assistir. Pronto. Que é pra prova. Ó, aqui em relação aos complementos verbais. Os complementos verbais, como o próprio nome indica, ligam-se os verbos transitivos. Quais são os verbos transitivos? Lembram? Transitivo direto e indireto. Pronto. Quando é que o verbo é transitivo? É quando ele precisa de... Não precisa de complemento. Quando ele precisa. Ah, troquei. Transitivo é transitar de um termo a outro. O transitivo tem o trânsito, a passagem, ele precisa de um complemento. O intransitivo é que não precisa. Certo? Certo. Transitivos, para tornar completo o seu sentido. Eu comprei. Se eu digo eu comprei, o que eu pergunto para o verbo? Comprou o quê? Comprou o quê? Aí o que vem de informação depois desse verbo é o meu complemento. Eu comprei uma casa. Nessa oração, é possível perceber que se nós interrompermos o enunciado no verbo, ele pedirá uma informação maior. Eu comprei. Apesar de já trazer algo sobre o sujeito, o ato de comprar ainda é necessário complementar o ato dizendo o que foi comprado. Eu comprei o quê? Uma casa. Eu só tenho esse complemento, que é chamado de objeto, quando eu tenho verbo transitivo. E esse verbo precisa ser um verbo de ação, tá? Ok. Sabem a diferença entre o verbo de ação e o verbo de ligação, não sabe? Sabendo. Verbo de ação é aquele que tem uma ação realizada pelo sujeito, tem um resultado de uma ação. O verbo de ligação é aquele que vai ligar uma característica ao sujeito. Isso quer dizer assim, os verbos de ligação são aqueles ser, estar, permanecer, parecer, continuar, que indicam estado ou características relacionadas ao sujeito. Certo? Certo. Beleza. Os verbos que funcionam dessa maneira, ou seja, que necessitam de outros termos para completar ou integrar seu sentido, são chamados de verbos transitivos, aqueles que pedem um complemento. Assim, as palavras que completam o sentido dos verbos são chamadas de complementos verbais. E podemos defini-las da seguinte maneira, da seguinte forma. Complemento verbal é o termo da oração que completa ou integra o sentido de verbos transitivos. Esses termos, com essa função, podem ser objeto direto ou objeto indireto. O que é que vai determinar se ele é direto ou indireto? O que é que determina se o objeto é direto ou indireto? O verbo transitivo e intransitivo. Mais ou menos uma coisa ligada à outra, Maírla. Mas para que tenha essa determinação, a presença de preposição. Se eu não tenho preposição, será direto. Se eu tenho preposição, será indireto. Objeto direto é o complemento verbal que se liga a um verbo transitivo direto, ou seja, é o complemento que está ligado ao verbo sem a presença de preposição. Olha aqui a frase que tem embaixo, ó. Eu comprei uma bicicleta.
Sujeito, eu. O verbo transitivo, comprar. Aqui eu não digo se ele é comprar, se ele é direto ou indireto. Mas você pensa o seguinte, ó, eu comprei. Comprou o quê? Nesse comprar que pede um complemento, ele vai ter um objeto. O que vai determinar se esse objeto é direto ou indireto é a presença da preposição, a presença ou a ausência. Aqui eu tenho uma bicicleta como complemento. Esse uma é um artigo. Se é um artigo, não é preposição, aí será direto. Só será indireto se no lugar desse artigo eu tenho uma preposição. Tudo bem até aqui? Sim. Yes. Pode perguntar. Não, tá de boa. Tô tentando concentrar pra quando o celular descarregar, não sinto nenhuma dúvida. Tá. Aí nós vamos aqui para esse. Dicas. Você sabe o que é um objeto direto preposicionado? Como não confundi-lo com um objeto indireto? O objeto direto preposicionado completa o sentido de um verbo transitivo direto. Quando eu tenho verbo transitivo direto, isso quer dizer que ele não necessariamente precisa de uma preposição, mas ele pode aparecer com essa preposição. Enquanto um objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Quando ele é indireto, ele pede obrigatoriamente essa preposição. No objeto direto preposicionado, ele não pede, mas ele pode vir acompanhado. Geralmente é usado para solucionar casos de ambiguidade de oração ou por uma questão de estilística, de estilo. Olha o exemplo. Amar, amo você. Amar é um verbo transitivo direto, certo? É um verbo transitivo direto. Mas ele pode, eventualmente, aparecer com uma preposição, como é o caso dessa oração que tem aqui, ó. Amou a seu pai com a mais plena grandeza da alma. Tá aqui nessa oração, mas poderia vir sem ela. Amou seu pai com a mais plena grandeza da alma. Ele não pede, o verbo amar não pede uma preposição. Mas se vier com essa preposição, aí eu vou chamar de objeto direto preposicionado. Tudo bem? Tudo. Pronto. Aqui, ó. Amar é o verbo transitivo direto. A seu pai, colocou o azinho lá, essa preposição, que pode aparecer principalmente em textos literários, aí você vai chamar isso de objeto direto preposicionado. Aí aqui nós temos exemplos de outros, né? Ele experimentou do próprio veneno. O do, né? Que é a junção dozinho, que é a junção do de, que é a preposição de, mais o artigo o, do próprio veneno. Ela quis agradar a mim. Quem agrada, agrada alguém. Não precisaria ter essa preposição, mas ela pode aparecer. Então, eu tenho o verbo agradar como transitivo direto e o que vem aqui como complemento, ó, está preposicionado. Aí eu vou chamar de objeto direto preposicionado. Esse daqui, ó, objeto direto preposicionado. Nós devemos amar e respeitar a Deus sobre todas as coisas. Tá aqui a preposiçãozinha, objeto direto preposicionado. Agradei, já tem aqui o agradar. Agradei a todos. Tudo bem até aqui? Tudo. Sim. Estou tentando aqui. Bom dia. Cadê aqui? O Rian tá aqui. Bom dia, Rian. Bom dia, professor. Eu demorei para entrar porque hoje eu fui deixar lá o da manhã para minha avó, que ela trabalha no comércio, né? Ah, tá. Aí nós temos o objeto indireto. Falamos do direto, quando ele não pede preposição, agora temos o indireto. É o complemento que integra o sentido dos verbos transitivos indireto, ou seja, é o complemento que se liga ao verbo por meio de uma preposição. Só revisão aqui, ó. Exemplo, sujeito. Ela gosta. Qual é a pergunta que eu faço para o verbo? Do que ela gosta?
De O que que ela ou gosta? de quem? Isso. Aí, ó, o de já tá aqui, ó, de sapatos. Então, eu já tenho uma preposiçãozinha aqui marcada. Falamos. Falamos. Qual é a pergunta? Quem fala? Do quê? De que? Aqui é de, ó. Falamos de quê? De vários assuntos. Ó a preposição aí marcada. Ela dialogava. Qual é a pergunta? Dialogava o quê? Com quem? Ó, ele dialogava com quem? Com ela. Olha a preposição aqui, ó. Nós optamos por 2 destinos de férias. Ou esquecia-se de quê? De que não havia mais ninguém em casa. Se eu tenho essa preposição marcada, eu vou ter um objeto indireto. E o verbo, obrigatoriamente, vai ser chamado de verbo transitivo indireto. Tudo bem? Tudo. Tudo tranquilo. Ok. Graças a Deus. Atenção! O objeto indireto não será precedido de preposição quando estiver representado pelos pronomes pessoais oblíquos mi, ti, li, nos, vos e lis, e pelo pronome reflexivo si. O pronome reflexivo si, ele vai dizer que eu tenho uma ação na voz ativa e passiva ao mesmo tempo. Assim como o sujeito pratica a ação, ele também sofre a ação. Veja alguns exemplos. A vida naquela cidade me agradava mais. Vocês viram? Deixa eu abrir aqui, ó. Que lá no exemplo da caixinha, o agradar, ele colocou com a preposiçãozinha aqui, ó. Estão vendo aqui? Agradar? Sim. Nesse caso aqui, ó, o que que ele está dizendo? Se eu tenho agradava, né, que é um verbo que vai pedir o complemento, preposicionado, por exemplo, mas se eu tenho a presença desse pronome oblíquo aqui, eu não preciso de preposição. A vida naquela cidade me agradava mais, mas eu sei que ele é indireto porque eu tenho um mizinho aqui, certo? Ok. A mesma coisa acontece nesse segundo exemplo. Rayane, tudo bem? Rayane, Luiz. Tá tudo ok. Tudo ok. Rayane, Flor. Oi. Tudo bem? Não ouvi. Tá tudo bem, professor. Ah, um dia nos coube participar daquela reunião. Cadê o verbo? Cadê o verbo dessa? Participar. Olha aqui, ó. Locução, ó. Coube participar. Eu tenho nos aqui, ó. Se eu tenho nos, eu não preciso de preposição, mas eu já sei que esse é um verbo transitivo indireto, porque eu tenho a presença do pronome, tá? Tá. Ok. Vamos lá. Olha aquele mapinha que eu coloquei de quebra-cabeça. Se eu tenho Me verbo lembro. transitivo direto, o objeto será direto. Se eu tenho verbo transitivo indireto, o complemento será chamado de objeto indireto. O que é que determina isso daqui, ó? Aqui eu tenho a ausência de preposição, ó, sem, bem bonitinho, ó, preposição, e aqui, ó, com preposição, certo? Guardem esse mapinha na cabeça de vocês para que vocês não esqueçam esse quebra-cabeça, porque ele vai ajudar bastante vocês, tá? Ok. Meu olho tá ardendo, não sei por quê. Vamos lá. Esses aqui foram os exemplos que a gente colocou quando estava resolvendo as questões. Regência verbal e regência nominal. Em uma oração, tudo bem aqui quando a gente falou de complemento, meus amores? Tudo sim. Pronto. Gente, Aí aqui, ó, Ok. regência verbal e Professora. regência nominal. Oi, Rian. Não queria saber, tipo, na prova,
É que eu tava vendo o conteúdo, aí vai ter, tava bem aqui, regência verbal e nominal. Mostra as páginas. Mas eu quero saber se vai cair mais só isso aqui ou também vai cair sobre os artigos passados. Vai cair esse que eu coloquei. Eu acho que eu vou colocar mais um pouquinho sobre complemento verbal, mas vocês estão. Foi isso que eu acabei de falar. Mas é isso daqui que eu coloquei para vocês nas Ok, páginas, tá? Se eu fizer alguma mudança, bom. eu aviso, tá bom? Regência verbal e Ok, regência nominal. Em uma oração, as palavras estabelecem relações entre si. Graças a essas relações, somos capazes de construir os sentidos da mensagem, uma vez que as palavras são interdependentes, isso quer dizer que elas dependem uma das outras para ganhar o sentido real. Essa relação de complementação entre os termos da oração é chamada de regência, que pode ser tanto verbal quanto nominal. Chamamos de termo regido a palavra que depende de outra para obter sentido completo, e de regente a palavra que se subordina ao termo regido, quem manda e quem é mandado, certo? Regido, a palavra que depende de outra para obter sentido. Regente é a palavra que subordina ou que manda no termo que é regido. Regência verbal. Chamamos de regência verbal a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que se complementam. Quais são esses termos que complementam os verbos, os objetos diretos e indiretos? Lembrando que para que eu tenha essa relação de objeto, eu preciso que o verbo que antecede ele, o verbo que pede o complemento, seja um verbo de ação. Certo? Certo. Eu estou me movimentando tanto aqui, não estava nem vendo meu rosto, nem sei se vocês estão me vendo direito. Então, tem assim, ó, ou caracterizam. Quando eu tenho a caracterização em relação ao verbo, aí eu já não tenho somente um objeto, eu tenho adjunto adverbial. Aqui vocês já viram que os verbos podem ser transitivos, intransitivos e transitivos. Intransitivo, quando não pede complemento. Transitivo, quando ele pede complemento. Os verbos intransitivos não exigem complemento. Isso acontece porque são verbos que fazem sentido por si só, ou seja, possuem um sentido completo. Em alguns casos, eles são acompanhados por adjuntos adverbiais, elementos que não podem ser considerados objetos. Como é que funciona? Está aqui o adjunto adverbial. É o termo da oração que indica o quê? O que é que o advérbio faz dentro da oração? Lá na classe gramatical de advérbio, qual é a função do advérbio dentro de uma oração? Modo. Ele o quê, Rian? Ele tem tipo um modo. Pronto, você está falando da circunstância. O adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio. Quando eu falo assim, ó, ele corre muito. O muito é um intensificador, um advérbio de intensidade, trabalhando em função do verbo correr. Ou quando eu digo assim, ó, isso é muito interessante. Interessante é um adjetivo. O muito está intensificando o sentido do adjetivo. Ele trabalha em função do adjetivo. Ou quando vocês dizem assim, tia, eu acordei muito cedo. O muito, que é um advérbio de intensidade, está modificando a função do cedo, que é um advérbio de tempo. Tá vendo como ele tem essas funções? Então, o adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um verbo, como eu falei do correr, de um adjetivo, do interessante, ou do advérbio cedo. Tudo bem? Tudo bem. Gente, eu tô aqui rezando para esse celular da Maíla não descarregar. Aí tá aqui, ó, o exemplo que eu acabei de falar, ó. Eles se respeitam muito. Respeitar é verbo, muito é um advérbio de intensidade. Seu projeto é muito interessante. Interessante é um adjetivo.
O time jogou muito mal. Mal é um advérbio. Aí ele vem com as funções aqui, ó. Nessas 3 orações, muito é adjunto adverbial de intensidade. No primeiro caso, intensifica a forma verbal respeitam, que é o núcleo do predicado verbal. No segundo, intensifica, ó, eu quero atenção para esse daqui, ó. Deixa eu circular aqui e mostrar. Olhem para isso aqui e pensem que tá um círculo bem bonitinho, tá? Ok. É porque a mão parece que tem Parkinson, aí ela não para de tremer. É aqui, ó. Nesse primeiro aqui, ó, no primeiro caso, intensifica a forma verbal, que é o núcleo do predicado verbal. Isso quer dizer que esse verbo aqui, respeitar, é um verbo que indica ação. Se ele é um verbo que indica ação, o complemento vai ser chamado de objeto, certo? Se o verbo indicar ação, eu já tenho o complemento chamado de objeto. Tudo bem? Tudo. Peraí, deixa eu só pegar aqui a frase toda. Seu projeto é muito interessante. Vou voltar aqui só para mostrar aqui uma coisa. Seu projeto é muito interessante. Atenção à relação que se tem entre o verbo de ação e o verbo de ligação. Ó, esse verbo aqui, respeitar, é um verbo de ação. É um verbo nocional ou significativo. O que vem depois dele é chamado de objeto, certo? Vai ser objeto direto ou indireto? Vou esperar a resposta de vocês. Eu acho que direto, tia. Direto por quê, Luiz Fernando? Respeita. Aqui, Não, é indireto. por quê? Porque esse verbo aí não precisa de um complemento. Isso daqui, ó. Ah, muito bem. Ele será indireto nesse caso aqui, ó, porque eu tenho esse pronome se. Lembra lá que era um reflexivo? Então, quando eu Verdade. tenho essa presença aqui, ó, do pronome reflexivo se, aí eu já sei que eu tenho o objeto indireto, tá? Tá. Agora, nessa segunda aqui, meus amores, ó, o seu projeto é muito interessante. Esse aqui, ó, é um verbo de ligação. Por que ele é um verbo de ligação? Ele indica a qualificação, a caracterização em relação ao sujeito. Então, se eu estou falando de um verbo de ligação, o que vem aqui, ó, de complemento não é chamado de objeto. É uma predicação, é predicativo. Não vai dar para escrever tudo não, porque a letra não dá, gente. É predicativo do sujeito. Por que predicativo do sujeito? Porque esse complemento que está vindo aqui depois do verbo de ligação significa uma qualificação em relação ao sujeito. Se eu tenho a presença do verbo de ligação, o que vem falando sobre ele não é o resultado de uma ação do verbo, mas uma caracterização em relação ao sujeito. Tudo bem? Tudo. Ok. E jogar? Que verbo é esse daqui? Ele é de ligação ou ele é de ação? Ação. É um verbo de ação. Então, o que vem aqui depois, ó, é chamado de objeto. Direto ou indireto? Direto. Direto. Oh, coisas lindas da minha vida. Graças a Deus. Estamos já assim, mais ou menos no rumo. Deixa eu apagar aqui para poder passar aqui. Por incrível que pareça, nossa aula só tem 5 minutos.
Pronto. Aí tá... Professora, Oi. não, tipo, uma pergunta rapidinho aqui, esse negócio de verbo transitivo e intransitivo eu me confundo. É tipo, jogar é um verbo intransitivo, eu acho que é intransitivo. Por que que você acha que é intransitivo? Se eu disser assim, ó, Porque ele já tem... Não, Diga. continue. Se eu disser assim, ó, ele jogou. Ele jogou. Tem sentido completo? Assim, imagino que... E mais ou menos. Eu imagino assim, porque geralmente existe poucos tipos assim de jogo, né? Que tem, mas pode ser que a pessoa pense que é jogo virtual ou é Pronto. jogo assim, por brincadeira. Toda vez que vocês forem pensar na transitividade do verbo, vocês precisam olhar para o contexto. Se eu estou numa conversa, por exemplo, aí eu pergunto assim, o fulano jogou? O fulano jogou? Aí eu tenho ele sendo intransitivo. Ou se eu digo assim, você jogou vôlei? Aí o vôlei ele já vai trazer ele como transitivo, porque ele tem uma informação a mais. Tudo isso vai ser colocado dentro de um contexto. O verbo por si só, eu não posso dizer dizer assim, olha, esse verbo aqui ele só é transitivo, ele só é intransitivo. Porque vai depender de como é que ele está sendo usado. O que vocês têm que pegar de informação é se esse verbo, por si só, na hora que eu falo assim, ó, qualquer coisa que eu diga, Maria correu. Maria correu. Correr é um verbo transitivo ou intransitivo? Depende do contexto. A Maria correu. Intransitivo. Pronto, a Maria correu. Aqui Mas, ele é transitivo, porque ele tem uma assim, ação verbal professora, completa. Oi. eu ia perguntar se, tipo, se existe realmente verbo que ele é por si só mesmo só transitivo ou ele é só intransitivo. Pois é, aí depende do contexto. Até a classe gramatical pode mudar, Então quer dizer que qualquer verbo pode ser transitivo ou intransitivo. dependendo de como ele está sendo usado, Ok. tá? Tá bom. Respondendo a pergunta, tá certo. Pronto. Aí aqui, ó. Na terceira oração, o muito intensifica o advérbio mal, que é o núcleo do adjunto adverbial. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Deixa eu voltar aqui. Aqui, nessa oração, eu tenho muito como objeto indireto, porque eu tenho a presença do pronome se. Aqui, ó, muito interessante, não é objeto direto, é predicativo do sujeito, porque ele está falando de uma qualificação em relação ao sujeito. Aqui, muito mal, nem é objeto, nem é predicativo. O muito mal é circunstancial, é como o time jogou. Nesse caso aqui, eu tenho um adjunto, o quê? Adverbial. Adverbial, que é a circunstância em que as coisas aconteceram, certo? Uhum. Ó, vocês vão ficar... Tem 2 minutos, eu vou terminar de concluir aqui, mas se vocês precisarem de qualquer coisa, falem comigo, tá? Aí tem aqui, ó, o adjunto adverbial, na terceira oração, muito intensifica o advérbio mal, que é núcleo do adjunto adverbial de modo. Portanto, o adjunto adverbial, veja o exemplo. Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Os termos em destaque estão indicando as seguintes circunstâncias. Amanhã indica tempo, de bicicleta indica o meio e aquela velha praça indica lugar. Tudo bem? Tudo. Regência Tudo. nominal rapidinho. A regência nominal, o nome da relação existente entre o nome, que é o substantivo, adjetivo ou um outro advérbio, e os termos regidos por esse nome. Essa relação é sempre intermediada por uma preposição na regência nominal. No estudo da regência nominal, é preciso levar em conta que vários nomes apresentam exatamente o mesmo regime dos verbos de que derivam. Conhecer o regime de um verbo significa, nesses casos, conhecer o regime dos nomes cognatos. Ó, obedecer, vocês vão dar uma olhadinha. Obedecer. Eu vou ver se eu não coloco assim especificamente obedecer a algo, a alguém. Aqui são os substantivos que podem ser regidos.
Faça um print dessa telinha, ó. Substantivos, tá caindo de um por um. Adjetivos e os advérbios só são esses, tá? A grande maioria são adjetivos. Se vocês quiserem falar comigo alguma coisa, fiquem à vontade. Eu não terminei ainda a conclusão da produção da prova. E aí, qualquer coisa eu falo com vocês, tá? Se tiver alguma mudança. Tá bom. Ó, beijo. Beijo. Fiquem em paz. Rayane, você estava muito calada hoje. É, Tá tudo bem? tá.